Está gravando, sim. Essa coisa do Meet, não, no Meet, das lives, e tal, não é uma coisa obrigatória, não. A gente está fazendo isso que acho que é um a mais. Aquelas coisas que estão postadas as tarefas que estão postadas lá no plataforma, né? Que o pessoal não está fazendo, aquilo ali é obrigatório. Mas isso que a gente está fazendo aqui, isso aqui é um plus, né? E a galera não está valorizando, não. Eu acho assim, eu vou falar porque na live da Ju, quando a Ju falou, eu acabei não falando para não gerar uma discussão maior. Mas o que acontece? A gente está em pleno terceiro ano e aconteceu uma coisa que ninguém pensava que ia acontecer, que era uma pandemia, e a gente, tipo, tá em casa, a gente tem um tempo muito grande, só que tem muitas pessoas que, por exemplo, tem dias que eu não consigo estudar nada. E tem dias que eu paro em frente ao meu computador e fico mais de 6 horas sentada. Eu produzo TCC, eu produzo várias coisas. Só que tem muita gente que não tá dando valor, tá falando que o professor tá só jogando matéria, quando em si o professor tá ali, ele coloca a matéria para você, aí você entra, por exemplo, eu faço todos os deveres, entra, faz o dever, e aí você vê se você tem uma dúvida ou não, e você pode muito bem perguntar. Agora, se você vai lá, não faz o dever, dá uma desculpa, sendo que o professor sabe que você tem internet, e aí depois você diz que não fez, fica complicado. Você está no terceiro ano, você tem que pelo menos fazer as atividades para você ter um ponto ou você ter uma noção do que você tem que estudar. Sim, porque eu sei que tem muita gente que não tem acesso. Mas aquelas pessoas que têm acesso e não fazem, como é que faz? Eu acho complicado isso, entendeu? Ah, Celso, eu acho caô esse negócio de que não tem internet. Acho que todo mundo tem internet dentro de casa. Em pleno década, né, no século XXI, ninguém vai ter uma internet dentro de casa para mexer. Todo mundo tem internet na rua para falar na notícia. Todo mundo tem internet no Twitter, mas ninguém tem internet para assistir uma aula. Acho que também Mas, não Luan, cabe. Tem gente que tem assim, não que tem acesso lá limitado. Eu compreendo que tem pessoas que têm o pacote e aí não tem acesso. Mas tem uma galera que tem acesso e simplesmente não faz, entendeu? Não faz, não sei por quê. E, Porque sei lá. tô achando, sabe o que acontece? Terceiro ano, tem muita gente que põe o terceiro ano como desculpa para não querer fazer um TCC porque tá no terceiro ano, porque tem que estudar inúmeras coisas, sendo que, cara, você tá num momento da sua vida, por exemplo, terceiro ano do ensino médio, é o momento que você vai ter, além de, é o seu último ano na escola, você tá ali, você tá podendo produzir um TCC, uma coisa que você só faria na faculdade. É um projeto muito legal, até porque todo mundo gosta. Eu particularmente odiava. Agora eu tô gostando porque tô produzindo. Mas assim, você É pode porque você está produzir entendendo. Ô, isso. Gabriele, porque você está entendendo o funcionamento, não é uma coisa que tá deslocada do ensino. Você está aprendendo de outra forma, você entendeu isso, por isso está gostando de fazer. Você está assim produzindo, você tem que tirar coisas da sua cabeça como se você fosse fazer uma redação. Você está tendo conhecimento de coisas que você só teria às vezes na faculdade. E assim, tem muita gente que não está aproveitando o tempo. Tem muita gente que consegue sim estudar e está dando um monte de desculpa para não estudar. Essa é a verdade. E só quer começar a Mas fazer vou te dever agora porque falaram que ia valer como avaliação, ia valer como não sei o que lá. Essa é a verdade. Mas vou te dizer uma coisa, isso não é muito curioso, porque eu até falei isso em uma das lives lá. Você descobre exatamente se você tem relação com o estudo ou não, porque não há diferença nenhuma de você estar na sala de aula e dormir e estar aqui, né? Você ligar por exemplo, aqui nós estamos aqui agora. Tem pessoas que vão ligar aí o celular e vão fazer outra coisa. Com a câmera fechada, como é que eu vou saber se a pessoa está realmente acompanhando? Então, isso aí é de cada pessoa. A pessoa vai descobrir nela mesma se ela realmente estuda ou não, entendeu? Uhum. Tem muita gente que eu vi reclamando que, por exemplo, diz que não consegue estudar por conta que não é o professor que está falando. Mas se você parar para ver, por exemplo, eu tinha muita dúvida em alguns professores quando davam aula. Chegava em casa, eu tinha que ver videoaula. Então, se eu tivesse na escola e tivesse dúvida, de qualquer jeito eu ia ter que chegar em casa e ver uma videoaula para entender. Então, eu acho que, assim, tem coisas que as pessoas poderiam relevar e ter mais senso na hora de falar. Tem mais Celso? Celso não, Celso. Eu tô... Brinquei, tô brincando. Ó, vamos começar. Tem 6 pessoas aqui. Eu vou começar aqui, vou pegar o texto que eu separei. Peraí, falando sobre. Eu não sei se a gente falou ainda sobre experiência estética. Acho que nós não falamos sobre isso. Eu não lembro, porque na última live a minha internet foi cortada e eu acabei nem pude ver, então Você não sei. falou. Nós vamos ler esse textinho aqui hoje.
Quer dizer, é pouca coisa. Quer dizer, eu separei 3 páginas, que a gente vai lendo devagarinho. Ele é um pouco mais complexo, mas dá para a gente acompanhar. Vou aqui, peraí, aqui onde eu estou. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Dá para ver aí? Dá sim. Beleza. Então, ele vai falar: a obra de arte constitui-se na objetivação dos sentimentos, isto é, na sua concretização em um símbolo. Frente a ela, podemos contemplar os sentimentos encastados em sua forma. Oi, Manuela. Oi. Alguém está com dúvida aí? Quer perguntar? Abre o microfone e pode perguntar. Porém, é Não, necessário examinar. Oi? o negócio que Liza postou, que Liza comentou, não é nada comentário, não. Beleza. Porém, é necessário examinar se a forma dessa apreensão, já que, nesse caso, a consciência se coloca de maneira um tanto diferente da sua atuação cotidiana. Os modos como a consciência humana se relaciona com o mundo apresentam diferenças de variações. A consciência do zoologista, frente ao animal que ele deve estudar, por exemplo, é diferente da consciência do indivíduo perdido na selva, que se defronta com o mesmo animal. Ele está colocando aqui a diferença, né? Como é que a gente se relaciona com o mundo. Ele vai colocar um exemplo também lá embaixo, falando de que a música e a beleza da música não está exatamente nas notas musicais. Vamos chegar lá. Né? A consciência do zoologista, já li isso. Numa linguagem filosófica, diríamos que existem diferentes formas de intencionalidade humana. Em cada uma delas, a consciência, colocando-se de maneira peculiar, capta os objetos de maneira também peculiar. Cada uma das diferentes aspectos do mundo são relevados. Opa, peraí. Peraí, pulei. Relevados e revelados. Isso. São revelados. Na verdade, esses relevados aí são revelados. Interessa-nos aqui apenas a diferenciação, grosso modo, entre o modo de atuação cotidiano da consciência e a maneira de atuação perante símbolos artísticos. Em outras palavras, as diferenças entre a experiência prática e a experiência estética. Portanto, a pergunta que nos oferece é: o que é e como ocorre uma experiência estética? Na verdade, eu acho que eu já falei com você sobre isso. A gente tem a experiência estética, ela, na verdade, vocês estão vendo minha cara ou estão vendo o texto? Sua cara. Beleza. A experiência estética, ela está relacionada com, por exemplo, acho que eu falei sobre isso com vocês, quando a gente mergulha dentro do mar, que a gente tem um contato com o oceano, e a gente é o oceano misturado, a água e eu somos uma coisa só. A gente tem uma relação com o objeto e com as circunstâncias direta, sem a mediação dessa linguagem verbal que a gente está usando aqui. Nós estamos agora nos comunicando através de um símbolo verbal. Vocês estão dentro da cuca de vocês, vocês entendem o que eu estou falando porque vocês foram alfabetizados e, né, têm contato com a linguagem. Então, essa linguagem que nos dá condições de nos comunicarmos. Quando a gente tem uma experiência estética, esse tipo de relacionamento, esse tipo de contato da linguagem verbal, ele não é usado. A gente, quando vai no cinema, ou ouve uma música sem letra, por exemplo, que você possibilidade de construir a sua própria história, isso faz parte de uma experiência estética. Por exemplo, quando você está lendo um livro, aí você está usando você está decodificando o código, mas você, sozinho, você entra naquela história ali. Não sei se já tiveram essa experiência, que inclusive você escuta as vozes, você começa a imaginar o cenário, né? Você começa a se envolver com aquela história ali. Isso é uma experiência estética. Quando você vai almoçar num self-service, que você olha o prato assim, antes de comer, você vê, caramba, a cor da salada com a carne, com arroz e tal, aquele já te dá água na boca. Então, você, através do olhar, você já tem um contato ali, já tem uma experiência, sacou? Vamos voltar aqui pro texto. Só que eu não sei como é que volta, peraí. Oi, Jesus. Não aprendeu não, Celso? Agora vai. Jesus Cristo, eu fechei. Peraí. Agora já vai. Agora vai. Segundo Martin Buber, o homem pode se relacionar com o mundo de 2 maneiras diferentes.
que ele denomina relacionamento. Esse aqui é bem legal, porque é um filósofo, Martin Buber é um filósofo, é bem legal. Espero que vocês entendam isso aqui. Eu, isso e relação eu, tu. Os termos isso e tu não indicam necessariamente objetos e pessoas. Pessoas e objetos podem ser um isso ou um tu, de acordo com a atitude que o homem mantém frente a eles. O relacionamento eu-isso subentende nossa atitude cotidiana, prática, perante o mundo. Então você tá ali, bebe uma água, você pega o giz para escrever no quadro, é uma coisa prática, né? Utilitária, vamos dizer assim. Aqui a consciência toma como objeto de seu saber e de sua ação, interrogando a respeito das causas e efeitos, utilidades e usos, subordinações e leis. Em eu isso, aí é diferente. A consciência sabe-se distinta, separada das coisas. O sujeito conhece seus limites e subordina os objetos a si. Nessa esfera, o homem age construindo e alterando o mundo. Nessa esfera se dão a ciência, a filosofia e todo o saber e agir humano. Quando você é mais reflexivo, você começa a se separar da coisa e analisar ela de longe. Nessa esfera, o homem age construindo e alterando o mundo. Nessa esfera se dão a ciência, a filosofia e a lei. Já na relação eu-tu, as coisas não se subordinam à consciência, mas mantêm com ela uma relação de igual, constituindo homem e mundo, os dois polos de uma totalidade. Aqui não se pode falar de um sujeito que investiga e de um objeto que é investigado, que é conhecido, pois entre ambos, eu e tu, não há relações de subordinação. Oi, gente, vou pedir para vocês não ficarem. Vocês estão conversando. É sobre o texto? É que tava mudo pra Luísa, e ela tava perguntando se daqui também tava mudo. Ah, beleza. E outra Mas coisa, aí não ela dá pra ver, tipo, o seu texto que você tá lendo ali, pelo menos eu não tô conseguindo ver aqui no meu. Peraí. Vou voltar aqui. Celso, por que você tá gravando a aula? Porque, na verdade, as outras duas meets eu não gravei. Eu preciso ter um registro, sacou? Até mesmo para eu saber o que eu tô falando. Porque eu não lembro. A última meet que eu fiz com vocês, eu tô lembrando que foi sobre educação do olhar. Não sei se foi isso. Não pude participar dessa. Ah, então, tá vendo? Então eu não estou lembrando exatamente qual foi o texto que a gente trabalhou na última aula. Agora deixa eu procurar aqui, porque eu acabei de fechar o texto aqui. Não sei onde eu coloquei, peraí. O texto que eu estava usando. Aqui. Pera aí, rapidinho, que eu fechei. Eu tenho que aprender como é que eu mantenho o texto aqui para poder usar. Ainda estou me familiarizando. Peraí, rapidinho. Oitenta e cinco. Eu vou colocar esse texto lá na plataforma também. Opa. Calma aí. Agora sim. Agora vai, peraí. Vê se você consegue ver aí, Gabi. Pera aí, já tá indo. Vê agora. Nada ainda. Tá vendo? Ainda não. Tô. Aí. Estamos falando da relação lá que o Martin Buber tá falando do eu, tu, eu, isso. Pelo amor de Deus, peraí. Vou ler aqui, gente. Ó. 82. Lá vai lá. Agora sim. Quem mais entrou aí? Já temos 11? Que bom. Então, esse Martin Buber está falando da relação eu, tu e eu, isso. No finalzinho ele fala assim, ó.
Eu, tu, relacionamento eu, isso subentende a nossa atitude cotidiana, prática perante o mundo. Aqui a consciência toma como objeto de seu saber, de sua ação, interrogando a respeito das coisas e efeitos, utilidades e usos, subordinações e leis. Em eu, isso, a consciência sabe-se distinta, separada das coisas. Eu analiso as coisas separadas de mim. O sujeito conhece seus limites, subordina os objetos a si. Nessa esfera, o homem age construindo, alterando o mundo. Nessa esfera se dão a ciência, a filosofia e todo o saber e agir humanos. Então, por exemplo, quando vocês estão fazendo TCC lá, vocês estão fazendo uma análise dos objetos, uma análise do mundo, do texto de vocês. São separados do objeto. Já na relação eu-tu, as coisas não se subordinam à consciência, mas mantêm com ela uma relação de igual, constituindo homem e mundo os dois polos de uma totalidade. Quando eu dei o exemplo, então, o exemplo dessa relação eu misturado, né? Eu-tu, é quando você mergulha na água, na piscina ou na praia, que você é uma coisa só com o todo, com o cosmos, você é tudo. Paulina, aqui não se pode falar de um sujeito que investiga, de um objeto que é conhecido, pois entre ambos, eu e tu, não há relações de subordinação. Em eu e tu, há a presença total do eu, frente ao mundo e vice-versa. Todas as formas possíveis de consciência, né, apreender o mundo, estão presentes no momento dessa relação. Nessa esfera ocorre, então, uma experiência estética. Então, por exemplo, uma outra experiência estética que eu tive, posso contar para vocês, foi quando eu fui lá na montanha-russa, que é tudo misturado, você não fica pensando, você sente a coisa, né? Tá tudo ao mesmo tempo, sacou? A primeira característica da experiência estética é que nela o homem apreende o mundo de uma maneira direta, total, sem a mediação de conceitos e símbolos, que eu acabei de explicar. Quando a gente tem uma relação com uma experiência estética, a gente não é mediado pela linguagem. Essa linguagem que eu estou falando com vocês aqui, né, através da aula que nós conhecemos, você decodifica o que eu estou falando a partir do que você tem de conhecimento da língua portuguesa, né? Nós comunicamos através da língua portuguesa. Numa experiência estética, essa linguagem arbitrária, ela não media a relação. Captar o mundo através de símbolos verbais é, de certa forma, pensar nele, tomá-lo como objeto, relacionamento eu-isso, né? Estou separado. Captá-lo diretamente na esfera dos sentimentos é viver uma relação primeira, antipredicativa, anterior a qualquer conceituação, relação eu-tu, né? Uma coisa só. Alguns autores, inclusive, encontram alguma similaridade entre a experiência estética e o que se chama de vivência oceânica. Ele vai falar aqui a vivência oceânica como se nós estivéssemos lá no momento intrauterino, né? Eu dei o exemplo de quando nós mergulhamos na água do mar. Vivência do feto e do recém-nascido que se encontram imersos com seu meio como num oceano, sem tomar ainda o mundo como objeto, assim como sujeitos. Diz um autor aí que é o Anton Azenweil. Vista dessa forma, toda a experiência oceânica de fusão de uma volta ao útero representa um conteúdo mínimo de toda a arte. Freud via nisso apenas a experiência religiosa básica, mas agora já parece que pertence a toda a criatividade. No momento da experiência estética, ocorre um envolvimento total do homem com o objeto estético. Então você experimenta aquilo que eu falei, quando você entra na história, né? Você está tendo uma experiência estética. A consciência não mais apreende segundo as regras da realidade cotidiana, mas abre-se a um relacionamento sem a mediação parcial de sistemas conceituais. Você tem um contato direto com o sentimento, né? Na experiência estética, o cotidiano é colocado entre parênteses e suspenso. Quando você entra no cinema, que você perde noção de tempo. Você se transporta para um outro mundo, sacou? Tá vendo aí o texto, gente? Consegue enxergar? Sim. Beleza. Na experiência estética cotidiana é colocado entre parênteses. Por um momento, o princípio do prazer coloca diante de nós a sua criação, que nos envolve. Vamos passar para outra página. Aqui. O mundo real parou. Desfez-se. Do seu ventre estéril surge uma nova realidade com que nos embriagamos misticamente. Esta é a experiência estética, uma suspensão provisória da causalidade do mundo, dos acontecimentos do mundo, das relações conceituais da nossa linguagem que forja,
que a linguagem forja essas relações conceituais que são rompidas. Então, ela se dá como percepção global de um universo do qual fazemos parte e com o qual estamos em relação. Dessa forma, o modo de perceber na experiência proporcionada pela arte é radicalmente distinto da nossa percepção ordinária cotidiana. Na experiência estética, retomamos aquela percepção anterior, a percepção condicionada pela discursividade da linguagem. Retornamos a uma primitiva e mágica visão de mundo. Eu acho que, eu não sei se o Marlon está aí, mas o mito, né, as narrativas mitológicas, elas têm esse aspecto de fazer uma apresentação visual, né? Quando você vai contando uma história, né? As narrativas mitológicas elas são curtinhas, mas elas são curtinhas e elas envolvem e sintetizam todo um mundo, né? Todo um mundo mágico que esses jogos de RPG, né, que tem as histórias, as narrativas, através de uma historinha pequena, você vai lá no outra dimensão, socorro, é muito louco isso. Então, na experiência estética, retomamos aquela. Na vida diária, interroga-se o aparecer dos objetos segundo propósitos práticos. A intelecção orienta a nossa percepção em torno das funções dos objetos e de suas relações. A caneta serve para escrever um papel. Com os fósforos, acendemos o cigarro e ateamos fogo nas outras coisas. Enquanto que na percepção estética, não é mais a intelecção que guia nosso perceber. É como se, para explicar um pouquinho isso que ele está falando aí, permiti. É como se eu pego assim, o fósforo. A gente falou sobre isso em arte contemporânea, quando. Não falamos sobre arte contemporânea ainda. Na arte contemporânea, você pega um objeto e ele se transforma em uma outra coisa. Ele não é exatamente. Ele pode ser transmutado da sua função original. Né? Porque ele acabou de dizer ali, o fósforo não é só mais para acender o fogo. A caneta não serve só para escrever no papel. Né? Ela pode, no caso da poesia, né, ela pode escrever as minhas lembranças, né, sei lá, na memória de quem lê. Eu posso usar, aqui usando a linguagem, para subverter o sentido. Né? Vamos lá, então. Voltando aqui. Até aqui, tá muita viagem? Como é que tá aí? Dá para enxergar. Não, mas eu digo assim, tá dando para entender o que eu tô falando? Muita viagem? Tá viajando um pouquinho, mas dá para entender. Normal, né? Beleza. Quando você não viaja. Mas tá dando para entender que a experiência estética é quando a gente não é mediado pelo código linguístico que a gente está acostumado a usar, não é isso? Sim. Se você tem uma ruptura desse código e você tem um contato direto com o sentimento. Deu para entender isso, né? Não, tipo, buguei. Buguei. Bugou? Vamos Buguei. continuar aqui no texto vamos continuar um pouquinho no texto aqui. Opa, pulei. Aqui o fósforo. Ó. A verdade do objeto reside. Perdão. A intelecção orienta a nossa percepção em torno das funções dos objetos e das suas relações. A caneta serve para escrever, o fósforo serve para acender. Enquanto que na percepção estética não é mais a intelecção que guia o nosso perceber. Né? Você não. As funções das coisas elas podem se transformar em outras coisas, elas não estão fechadas. A verdade do objeto reside nele mesmo. Não se buscam suas relações com outros objetos, nem se pergunta acerca de sua utilidade. Na percepção utilitária, o ser do objeto reside em suas relações com outros e com os atos humanos. Caneta, escrever, papel, fósforo, é uma relação que tem uma relação utilitária. Né? A caneta, na relação utilitária, ela não pode ser feita para outra coisa. Na arte, você pode, né? Você pode tudo na arte. Pela percepção estética, o ser do objeto, agora ele vai falar, o ser do objeto é o seu aparecer. É no próprio sensível, no próprio ato de perceber que reside o prazer estético, na percepção direta da harmonia e dos ritmos que guardam em si a sua verdade. Poxa, isso é fácil da gente entender quando, por exemplo, vocês não sentem prazer quando escuta o som da chuva? Ou o som da chuva não remete vocês a algum momento?
o exemplo que a gente pode usar para experiência estética é essa, por exemplo, quando você sente o cheiro de um perfume, que esse cheiro te remete a uma lembrança. Celso, Oi. tipo, acontece comigo assim, às vezes quando tem tipo, pro calor pro frio, pra fazer frio, aí eu fico pensando, tipo, numa época que eu já vivi que parece com aquela imagem. Tipo assim? Você tá querendo dizer? Então, na verdade, o ambiente, né, te remete, faz com que a tua memória funcione de outra forma. Através das sensações. É como eu acabei de falar, quando você ouve o som da chuva e você lembra de alguma coisa, ou você sente o cheiro de um perfume e te remete a algum momento que você viveu, ou uma melodia, né, que te leva para uma certa circunstância. É disso que ele está falando. Essas relações, elas não são mediadas pela linguagem arbitrária, do código linguístico, né? É isso aí. Então vamos continuar aqui. É no próprio sensível, já falando. Por isso, alguns autores, dentre os quais Dufresne, que é um outro filósofo, chamam a percepção estética de desinteressada. Nela não existem interesses práticos a orientá-la. Você não vai, eu vou ouvir a chuva para ficar melhor. Não, você ouve, você não pensa que vai fazer um negócio para fazer, não tem um fim, né? Você simplesmente ouve e começa a ter aquela experiência, aquela sensação. Chama percepção. Definitivamente, a percepção ordinária, sempre tentada pela intelecção, desde que tem acesso à representação, procura uma verdade sobre o objeto, que eventualmente dá um arrimo à prática. O que ele está dizendo aqui é dar um início à prática e à procura em torno do objeto, nas relações que o unem aos outros objetos. A percepção estética procura a verdade do objeto, assim como ela é dada imediatamente no sensível. Em termos de percepção estética, é que se pode entender o verso do poeta Fernando Pessoa: pensar é estar doente dos olhos. Curioso, né? Numa frasezinha, tá vendo? Essa frase, que é uma frase poética, ele subverte as funções, né? Os olhos, que são para ver, né? Ele coloca aí como se nós estivéssemos doentes. Por que ele está falando isso? Porque não tem como a gente desligar a visão, né? Então ele fala, ó, pensar é estar doente dos olhos. Por quê? Porque não dá para você desligar a visão. Você fica. Todas as coisas que chegam à sua visão, através da sua visão, não é uma parada que você não tem como desligar, que nem a audição, né? Essa semana mesmo, quer dizer, hoje mesmo, eu acordei, eu acho que eu estava com pressão alta, não sei, e o meu ouvido esquerdo estava entupido. Ele foi melhorando e o ouvido direito começou a apitar. Acho que foi pressão baixa que eu estava. E, poxa, como é que eu vou desligar um negócio desse? Não tem como, né? Disse que a experiência estética, o homem experimenta a beleza. Mas afinal, o que é essa beleza que se experimenta na relação estética? De onde surge ela? Aí ele vai dar aqui já é um outro aspecto da experiência estética. Somos tentados a crer que o belo resida nos objetos mesmos. Isto é, que a beleza é uma qualidade que eles possuem ou não. Se essa afirmação fosse verdadeira, um cientista estudando objetivamente uma obra de arte deveria poder isolar e qualificar nela essa qualidade. Por exemplo, um físico especialista em sons pode decompor uma peça musical e estudar. Estudar o quê? Aqui. Estudar as propriedades de suas notas, altura, frequência e densidade, bem como as relações que nelas mantém entre si. Alguém quer falar? Pode traçar gráficos, fórmulas e equações que representem objetivamente a melodia, mas a beleza, enquanto propriedade física da peça, não será encontrada. Vocês entenderam o que ele falou? A beleza não está na nota musical, exatamente. E ele vai explicar isso para a gente. O físico não consegue encontrar a beleza da música quando ele faz uma análise daquela onda sinoidal, né? Na física tem a onda sinoidal, os timbres, as frequências. A beleza não tá nesse negócio. Fala aí. Quem quer falar?
Ninguém quer falar? Então desliga o microfone aí, João. Então, todos... desculpe. Fórmulas e equações que representam objetivamente a melodia, mas a beleza, enquanto propriedade física da peça, não será encontrada. Se o belo fosse uma propriedade que alguns objetos possuem, então todos contemplando-os deveriam igualmente considerá-los belos. Mas isso não ocorre. Aquilo que para mim é belo, para outro pode não ter beleza alguma. O belo não é uma propriedade dos objetos. Pode-se pensar, então, que a beleza resida exclusivamente em nossa mente. Será que ela... Então, ele está querendo dizer aqui para a gente, será que o belo está na coisa que a gente vê, ou na circunstância, ou o belo está em nós? Né? Então, ela reside na nossa mente. Que ela gerada em nossa consciência, independentemente dos objetos. Né? Que ela seja gerada em nossa consciência, independentemente dos objetos. Se isso fosse verdade, o amante da música não mais necessitaria ir a concertos, nem necessitaria colocar discos na vitrola, eletrola, lá no iPad. Para experienciar a beleza, bastaria relembrar suas experiências estéticas passadas. Então, o que ele está falando assim, ó, a beleza não está nem na coisa, né, e nem tampouco em nós, só em nós, porque senão não precisaríamos ter contato com nada, se a coisa funcionasse dentro da nossa cabeça. O que é um absurdo. Portanto, o belo não reside nem nos objetos, nem na consciência dos sujeitos, mas nasce do encontro dos dois. Então, uma relação nasce no momento em que a separação sujeito e objeto se dissolve. Aí vamos voltar lá àquela relação eu-isso. Nasce quando cessa a percepção prática e irrompe a relação, ligando sujeito e objeto numa mesma estrutura. Como diz o poeta Fernando Pessoa de novo, a beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que dou as coisas em troca de um agrado que me dão. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que essa frase poética nos diz? Que a beleza se dá na relação entre sujeito e objeto. Né? Ela está no meio. Por isso que a gente falou sobre subjetividade. Então, olha que coisa interessante, se você não se alimenta de informações, se você não lê, se você não vê filme, se você não ouve música, você não alimenta a sua subjetividade, quando você se encontra com as coisas, com os objetos artísticos, com as circunstâncias, né, você não elabora. Eu vou repetir aquilo que a gente estava falando, que é o mote da nossa aula, né? A subjetividade, é onde acontecem as coisas. Só que ela, na verdade, não funciona sozinha. Ela precisa se encontrar com alguma coisa. Né? Nesse caso aqui, com objeto artístico. Mas, ampliadamente falando, com as circunstâncias todas, para poder fazer com que as coisas surjam. Né? Voltando lá no texto. A beleza se encontra, assim, entre o homem e o mundo, entre a consciência e o objeto. Por isso que a subjetividade é tão importante. A beleza habita a relação. A relação onde os sentimentos entram em consonância com as formas que lhes tocam, vindas do exterior. O prazer estético reside na vivência da harmonia descoberta entre as formas dinâmicas dos sentimentos e as formas da arte, ou dos objetos estéticos. Na experiência estética, os meus sentimentos descobrem-se formas que lhes são dadas, como eu me descubro no espelho. Através dos sentimentos, identificamos-nos com o objeto estético e com ele nos tornamos uma coisa só. Resta-nos considerar rapidamente, já que retornaremos ao assunto, a questão dos sentidos expressos pela arte na experiência estética. Como já notamos, a arte não transmite significados, mas exprime sentimentos. Sentidos não conceituais e irredutíveis à palavra. Isso é muito interessante, porque a linguagem que a gente usa, ela, a todo momento, por exemplo, quando você vai escrever alguma coisa, você tem que fazer com que, para que seja entendido, você tem que ir fechando os sentidos, né? Você não pode escrever, por exemplo, no Enem, você não vai escrever uma poesia. Se você escrever uma poesia, você vai tomar um 0. Por quê? Porque a poesia, ela é plurissignificativa, ela amplia o sentido da comunicação. Enquanto que a linguagem utilitária e prática, ela faz com que você feche o entendimento, para o camarada saber do que está falando. Entendeu? Está entendendo aí? Compreendendo? Vamos voltar aqui para acabar com o texto. A arte, como já notamos, a arte não transmite significados, mas exprime sentidos. Sentidos
não conceituáveis e irredutíveis à palavra. Então, é aquilo que não cabe a arte, é aquilo que não cabe na palavra. A arte abre-me um campo de sentido por onde vagueiam os meus sentimentos, encontrando ali novas e múltiplas maneiras de ser. Então, é plurissignificativo. Dissemos que na comunicação a linguagem deve fechar o mais possível o campo de significados, a fim de que uma ideia seja compreendida como deseja seu emissor, no caso de uma redação. Deve-se dizer: a manga da camisa está estragada, e não a manga está estragada, para que a comunicação seja eficaz. Enquanto na expressão artística sucede o inverso. As ambiguidades e as múltiplas possibilidades de sentido são desejadas. Então, meus queridos, na verdade eu não vou ler mais porque eu vou deixar só esse pedacinho do texto, porque queria de vocês aí um retorno sobre o que eu li até agora, porque eu peço sempre que vocês, né, possam falar durante a minha fala, pode interromper, mas já que eu li até agora isso, fiz assim, se for dividir em 3 partes, né, eu fiz a pergunta que é experiência estética, fiz mais ou menos ele mais ou menos organizou, né, o que é, na relação eu, tu, eu, isso, e agora no final uma conclusãozinha dizendo, né, exatamente o que é, que a arte, na verdade, e o que a gente entende por arte, a beleza ou as coisas que surgem, elas se dão através do encontro, né, do eu, do meu mundo com o mundo exterior, quando eu me encontro com os objetos, quando eu me encontro com as circunstâncias, né? Esse texto, na verdade, ele está complementando os textos anteriores. Falando aí, abre a boca aí, comenta aí. Temos 18 pessoas aí, uma galera. Deixa eu voltar aqui no texto. Aí ele está falando aqui, ó. Resta-nos tá ok. Aqui no final, peraí, tem um negócio aqui, é isso. No dizer de Humberto Eco, a obra de arte é aberta para que o espectador complete o seu sentido. Isso me lembra uma vez que acho que a Bruna falou, mas o filme, quando o filme não tem final... Professor, quando ele... Oi? você pode dizer o que significa praxis? A depois praxis... eu tenho outra coisa para falar. Então, a praxis, eu acho que esse termo vem lá do Marx, que na verdade é a prática. Praxis, né? É a prática, é como você pratica as coisas, né? Tem a teoria e a prática. Agora não estou lembrando aqui o termo praxis e teoria, mas de certa forma é isso. Você é a coisa na prática. Qual é a outra pergunta? Eu ia perguntar se esse negócio que você falou sobre experiência estética tem alguma coisa a ver com a função da arte, porque tá ligado às sensações, né? E eu queria saber se tem alguma coisa a ver. Sim, mas reformula a sua pergunta melhor, eu não entendi. Se tem a ver com... Se a gente pode dizer que isso é uma função da arte. Entendi. Eu posso dizer que a arte, não sei se pode ser uma função da arte, mas é uma possibilidade que a arte dá, porque na verdade caramba, é uma pergunta difícil que você me fez agora. Por quê? Porque na verdade eu estou falando do que acontece dentro da gente. A experiência estética ela acontece com a gente, né? Não, eu não posso dizer que isso é uma função da arte, eu não posso dizer, eu acho que não, mas que isso faz parte do que se opera na arte, com certeza. A experiência estética
ela é, como é que eu vou dar uma nomenclatura aqui para você? Ela é necessária, na verdade, ela é determinante na arte, né? Para que você tenha para que, por exemplo, para que aconteça para que a arte seja significativa, vamos dizer, né? Há que ter uma boa experiência estética. Então, dando um exemplo do que eu estou falando. Às vezes, né, tocando com os colegas, tinha dias, tocando com o mesmo grupo, né, uma vez por mês eu tocava aqui num bar aqui perto de casa. Tinha dias que, pô, é um negócio que não dava para explicar. A gente tocava e ficava, o ambiente ficava diferente, tudo funcionava, as coisas funcionavam e a gente não tinha uma explicação, né? E tinha dias que a gente tocava e, cara, o que aconteceu hoje? Não rolou, né? Não aconteceu, né? Não dá nem para explicar isso assim, né? Tá vendo? A linguagem que eu estou usando, ela é, como é que se fala? Ela impossibilita descrever o que eu estou querendo passar para vocês, né? Na verdade, a experiência estética é isso, né? Eu não sei se eu poderia dizer que isso é uma função da arte. A função da arte, eu acho que tem outras questões aí. Se eu for assim, qual é a função da arte? É outra parada. A experiência estética, ela é determinante, está dentro da arte, mas a experiência estética não é uma função da arte. Eu me expliquei bem ou não? Sim, foi ótimo. Mas você pode entender que ela está dentro da arte, com certeza. Uhum. Outra pergunta? Vamos lá, Ana, Bruna, todo mundo aí, ó. Bruno, Emanuele. Pô, Emanuele tá aí, caramba. Guilherme, Ingrid, João Gabriel. João Gabriel Belotti. Surgiu ele! Lucas Silva. Luísa Valéria. Que isso, mano? Reinaldo. Samira. Fala aí, gente. Pô, eu falei aqui, pô, li e falei durante 37 minutos. Ajuda o tio Celso aí. Aqui, ele fala que Humberto Eco, né? Nesse sentido, o autor produz uma forma acabada em si, desejando que a forma em questão seja compreendida e fluida, tal como a produziu. Todavia, no ato da reação, a ter dos sentimentos, a ter dos estímulos e da compreensão das suas relações, cada fluidor traz uma situação existencial concreta. Opa, vou voltar aqui porque isso aqui tem a ver com o que a gente já falou. Nesse sentido, o autor produz uma forma acabada em si, desejando que a forma em questão seja compreendida e fluida, tal como a produziu. Todavia, no ato de reação à teia dos estímulos e de compreensão de suas relações, cada fluidor, então cada espectador, traz uma situação existencial concreta, uma sensibilidade particularmente condicionada, uma determinada cultura, gosto, tendência, preconceitos pessoais, de modo que a compreensão da forma originária se verifica segundo uma determinada perspectiva individual. O que é isso senão a subjetividade? Não é, meus queridos? No fundo, a forma torna-se esteticamente válida na medida em que pode ser vista e compreendida segundo múltiplas perspectivas, manifestando riqueza de aspectos e ressonâncias, sem jamais deixar de ser ela própria. Um sinal de trânsito, ao invés de só pode ser encarado de maneira única e inequívoca, e se for transfigurado por alguma interpretação fantasiosa, deixa de ser aquele sinal com aquele significado específico. Então, aqui, mais uma vez, ele está falando de subjetividade, né? Quando a gente está diante de um objeto artístico, quando a gente está diante de uma circunstância, aquela situação, ela vai se conotar dependendo da tua vivência. O sentido que ela vai ter vai partir da tua experiência individual. Então, sempre vou chamar a atenção de vocês para isso. Se você não alimenta a sua subjetividade, né? Se você não elabora as coisas que chegam para você, você não produz. Por isso que é importante você ler, né? Eu acabei de ler agora, não sei se vocês acompanharam a leitura, eu coloquei lá no grupo, o 1984, uma leitura que, poxa, é obrigatória, vocês têm que ler o capítulo
O capítulo 9 da segunda parte do livro está falando do que a gente está vivendo agora. O cara escreveu esse livro na Segunda Guerra Mundial. E é uma obra de arte aquele livro, 1984. Uma obra de arte. Vocês têm que ler esse livro. Acho que a Ingrid e a Nick estavam lendo, não é isso? Uma obra de arte pode indicar uma determinada direção aos meus sentimentos. Por exemplo, alegria, tristeza, angústia. Porém, a maneira de viver esse sentimento é dada por mim. Frente a um drama no cinema, todos podem entristecer-se. Porém, a qualidade dessa tristeza é única e incomunicável para cada espectador. Então, tem gente que chora de felicidade, né? É uma tristeza é uma tristeza, não sei se é uma tristeza que é difícil de você, às vezes, definir a tristeza que você está sentindo naquele momento ali. Cada com meandros e minúcias dos sentimentos que lhe são próprios. Nesse sentido, é que o espectador completa a obra, vivendo-a segundo as suas peculiaridades. O espectador não é somente uma testemunha que consagra a obra, ele é, à sua maneira, o executante que a realiza. O objeto estético tem necessidade do espectador para aparecer. Mais uma vez aqui, ó, a subjetividade está, a nossa palavra-chave está aqui diante de nós, né? A coisa só tem sentido a partir do momento que eu dou sentido para aquela, né? No encontro, né? O negócio só vai surgir nesse encontro. Um encontro entre a obra e a minha subjetividade, né? As minhas vivências, experiências individuais. Está confirmando aqui aquilo que a gente começou, né, a falar. Na verdade, assim, eu escolhi o texto porque realmente vai seguir nessa linha, né? Está tudo friamente calculado. Não, o espectador não é somente a testemunha que consagra a obra, ele é, à sua maneira, o executante que realiza. Assim, a multiplicidade de sentidos que a obra de arte descortina faz-nos continuamente um convite para que nos deixemos conduzir pelos intricados caminhos dos sentimentos, onde habitam novas e vibrantes possibilidades de nos sentirmos e de nos conhecermos como humanos. Então, eu pergunto a vocês assistiram os filmes que eu indiquei? Tanto Janela da Alma quanto o Brilho Eterno, porque esses dois filmes... Fala. O Janela da Alma foi aquele que a gente fez o resumo? Tinha dois. Tinha o Brilho Eterno, que é da primeira tarefa, e o Janela da Alma é da segunda tarefa. Então eu vi os dois. O que você achou? Cara, eu achei o primeiro, que eu acho que foi o Brilho Eterno, que foi do Netflix. Ele tinha muito a ver com o que a gente estava estudando em Tarkovsky. E eu achei um filme bem interessante, porque o final dele, tipo, não era um final que as pessoas esperavam, era um final inesperado. Então era exatamente o que a gente estava estudando. E o segundo, que é o Brilho Eterno, eu não lembro bem, porque eu acabei parando de ver no meio, mas também tinha uma pegada de Tarkovsky. Não, o Brilho Eterno foi o que você falou primeiro, que tem a ver com o final que é inesperado. Gabriele, você falou o Brilho Eterno 2 vezes, não entendi. Amigo, uma hora você falou que viu o Brilho Eterno, outra hora você falou que não viu, não entendi. Não, Lais, é que eu Você falou qual confundi o nome. Fala, Gabi. É que eu confundi o nome, tipo, o primeiro que você passou, que o que tinha na Netflix era o Brilho Eterno, não era? Que é com o cara lá do Máscara. Então, esse aí que eu tava falando. E o segundo, que era tipo um documentário, eu não terminei de ver, mas eu achei também muito bom. E a pegada dele era bem interessante. Então, o Brilho Eterno é essa parada que você falou aí, que é surpreendente. Pô, e o filme é lindo, né? Você pode assistir de novo depois, ele tem uma história linda, sacou? No início, no meio, você não sabe o que está acontecendo, mas quando ele vai se dirigindo do meio para o final, é tudo poético, entendeu? É tudo, pô, muito bonito. Então, por isso que eu coloquei lá para todo mundo assistir, porque até para tirar essa parada que a gente está vivendo, né, meio pesada, né? E o documentário Janela da Alma também é poético, né? Só que ele não é desmontado.
mas ele dá isso que ele acabou de falar aqui no texto, que ele convida você a participar, na medida em que ele dá vários caminhos, de várias possibilidades do que seja a visão, né? Então você é convidado a completar aquilo ali. Você começa, você vê o documentário e, na verdade, fica encucado, assim, você fica, poxa, será que é aquilo mesmo? Poxa, aquilo ali tem a ver com aquilo. Eu nunca tinha pensado naquilo. Esse tipo de filme, né, que produz na gente a dúvida, a pergunta, né, mas não uma dúvida que seja uma dúvida criativa, né, para você, na verdade, a partir dela, produzir outras coisas. Quem mais viu aí o filme? Que pode comentar? Porque, né, as coisas, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Fala, Gabi. A Liza já viu o filme, é o filme favorito dela. Liza, fala aí, Liza. Agora nós temos aí 15 minutos para vocês falarem. De repente relacionado com o texto que eu li agora, que eu vou colocar lá na plataforma, para a terceira tarefa. Liza, ela saiu daí, tá longe. Tá Gente, aí. eu tava mexendo no meu armário aqui, mas o que era? Eu não tava ouvindo na hora. Era pra você falar do filme, amiga. Brilho Eterno. Ih. Eu mandei o texto pra você, professor. Agora eu não lembro mais o que era. Liza, é o isso, filme que gente? você gosta do Máscara, aquele lá. Do Hulk, Eu sei, Jim amiga. Carrey. Mas você Jim Carrey. Mas é pra eu falar o que exatamente? Falar o que você achou do filme, amada. Amiga, eu adoro Relacionado aquele com- filme. Então, fala Mas aí. relacionado com o que eu acabei de ler. Que você acabou de ler? Falei Eu de acho- experiência estética, falei das Mas relações, é isso, a falei de... experiência estética, a subjetividade que você estava comentando, que eu também falei sobre no texto que eu te mandei, eu falei sobre a subjetividade. Só que o assunto do que você, quando você passou a atividade, era diferente desse assunto, né? Porque você estava falando sobre o cinema e tal, e o cinema não linear, o cinema linear. Não era isso? Sim, então, mas para você, o Brilho Eterno está classificado como? E, por exemplo, o que tem a ver? Porque eu acabei de falar aqui, quando tem. Agora eu fechei o texto, não vou abrir. Que ele fala que a gente é convidado a participar. Em que momento você. A Gabriele falou aí, em que momento você acha que a gente é convidado a participar no Brilho Eterno? Eu acho que quando ele começa com as memórias dele e tal, que ele começa a apagar as memórias dele, daí a gente pode se perder um pouco, mas eu acho que é isso, não sei. Então, é nesse momento que a gente está no filme, que a gente se perde um pouco, é que talvez o autor convide a gente a participar, ou que a gente fica meio sem saber o que está acontecendo, porque a história ali parece que ela é meio interrompida, né? Uhum. Então, é nesse sentido que o texto está querendo chamar atenção para a gente. A experiência estética, ela acontece quando a gente está mergulhado no negócio, né? Quando você é totalmente absorvido pela coisa, né? Sem a mediação exatamente da linguagem verbal, essa que a gente está trocando aqui agora, dos códigos linguísticos, né, verbais. Pô, 18 pessoas aí, ninguém mais viu o filme? Só a Gabriela e a Liza? Não, Celso, eu não vi o filme. Poxa, tem condições de assistir, não? Tenho, mas eu não vi, porque eu estava doente. E eu não conseguia nem mexer Ah. no telefone direito. Então, mas agora você melhorzinho, restabelecido. Só sobre, não cheguei a ver o filme mesmo, não. Isso aí, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu não tô com ele aqui, não. Mas tem uma das lives lá, eu coloquei assim o filme assim na frente. É com Jimmy Carrey. Eu acho que na Netflix tem. Gente, o filme é maravilhoso, porque tem o Hulk, tem a Mary Jane, tem o cara lá do muito Senhor bom. dos Anéis, tem o Máscara, tem um monte de gente. Gente, é um puto de um... Ih, meu Deus do céu! E você fica todo confuso, mas no final vai e você entende. Tem vários personagens. Exatamente. Legal. Eu comecei a assistir o Exatamente. filme e eu não curti muito não, inclusive eu dormi na metade do filme porque eu achei ele bem chato.
Mas olha só, depende, aí que isso vai entrar uma outra discussão Você que também. é chata, Luísa. Pode ser também. Concordo plenamente, Laje. Vai Eu também não gosto depender de essa você, não, questão. Gabriel. Olha aí, calma, calma. Essa questão de ser chato vai depender, porque foi exatamente o que a Liza falou. No meio, ele começa meio, meio tirar as peças. E aí você tem que prestar atenção. Por isso que talvez você tenha achado chato. Ele não é um filme, tem uma hora do filme que ele não é um filme que é seguido, entendeu? Coisas assim rapidamente. Não, tem Uhum. momentos que ele para você pensar, sacou? Tem hora que é rápida, mas a hora da rapidez é justamente a hora que ele desconecta as peças. Se você não tiver Entendi. atenção, você não vai seguir na parada, entendeu? Tem uma Precisa parte tentar ver de que novo. Tem uma Eu vou parte que ele tentar, eu vou tá na tentar. memória dele. Tem uma parte que ele tá na memória dele, que ele tá entrando no Ah, consultório lá do cara. E, tipo, ele começa sim. a olhar pras pessoas e o olho, tipo, tá na boca, assim. É mó bizarro. O rosto, tipo, tá todo mudado. Eu não sei se você lembra dessa cena. Então, Aí é mó essas cenas doideira. aí. Fala, Liza. Não, é porque é isso, entendeu? Aí tem uma cena que ele tá na cama, assim, com ela no meio da praia, tipo, na areia, assim. Aí é Então, olha essas só, coisas. isso aí, Liza, tem a ver com uma parada que você gosta muito, que é física. Por quê? Ele vai mexer aí com a relação do tempo, né? Dentro da memória. São as várias possibilidades de tempo que a gente guarda dentro da gente. E só o cinema é capaz de mostrar pra gente. Foi o que eu falei pra você, acho que numa outra aula. Não sei se teve uma outra aula que eu não gravei, Eu que acho eu que é falei pra vocês. porque. Posso falar? Pode falar. Eu acho Pode. que porque também no momento ali ele vai misturando as memórias, então ele não sabe muito bem em qual memória ele tá. Então ele tá misturando todas as memórias. Tipo, não tem Sim, um pouco sim. a ver o que a Liza tá falando com aquele primeiro que você passou, que eu toda hora confundo os nomes, de tipo, você pensar tá vendo uma coisa, mas não é aquilo que você tá vendo, é uma coisa totalmente diferente, distorcida. Foi o que? O outro filme que eu passei, não? Isso. Tipo, se tem uma coisa a ver os dois. Não, não. Essa cena que ela tá falando, eu fiz uma relação com a questão de você. Uma coisa que eu tinha dito antes, numa outra aula, que a arte, e especificamente o cinema, coloca a gente no mesmo tempo em contato com o passado, com o presente e com o futuro. É isso aí que eu tô falando, só que eu falei de outra forma, mas é isso aí. Ah, então, o cinema tem essa possibilidade, né, de mostrar para a gente essa relação do tempo. E como a Liza falou aí, né, o camarada tem várias possibilidades de memória. É que, na verdade, a gente guarda isso tudo. Quando a gente sonha, né, o nosso sonho é meio assim, né, meio louco, assim, né, a gente na cama, no espaço, sacou? É mais ou menos isso. Vamos lá, 5 minutos para nós terminarmos o nosso encontro. Alguém mais quer falar sobre isso? Aproveita. Aproveita que é para arriscar mesmo, não tem certo e errado, não. Isso é bom da arte. A gente pode falar e aí vamos juntando as peças e chegando em algum lugar. Vou ver o filme e depois dou o meu ponto de vista. O problema, João, é que esse filme já está lá desde março, né? Celso, quando você vai me mandar o negócio comentado? Ai, Hum. eu te mandei o dever, quando você vai mandar comentado de volta? Então, eu gostaria de poder fazer isso hoje ainda ou amanhã, para poder vocês não ficarem esperando. É porque assim, eu ampliei, você viu lá que eu ampliei a data de entrega? Aham. Então, eu É estou que eu esperando mais entreguei gente entregar. certinho. Olha só, na 3001, 6 pessoas fizeram. Na 3002, acho que 7 pessoas fizeram. Cada turma tem 25, 26 pessoas. É meio brabo, né? Mas eu vou escrever. Complicado, né, Celso? A gente Complicated. conversou sobre isso no começo da aula, né? Isso. Mas tudo bem. Vamos seguindo em frente. É uma mente sem lembranças. Isso. O Brilho Eterno é uma mente sem lembranças. É um filme lindo, poético e, pô, muito bacana.
vocês já podem assistir, já estão com idade suficiente para assistir. Muito bem. E o documentário Janela da Alma. Pô, mano, é bom. O quê? Abre o microfone aí, meu querido. Fala aí. Mas, Leque, não tem como deixar de jogar, não. Ih, meu irmão. Aí esse é o problema, né? A gente já falou sobre isso, né? Questão de administração do tempo, tudo mais. Mas isso é uma questão. Emanuele, olha a Emanuele aí. Olha a Emanuele aí, gente. Tá, meus queridos, eu acho que por hoje, né? Fica só jogo de madrugada, né, Celso? Isso aí. Eu não jogo, não, eu leio. Acabei de Muito ler bem, o Celso. 1984, leitura para vocês obrigatória. Ah, não sabe nem quando vai ser o Evelyn. Ah, não Poxa, consegui mas ver. olha só, nada impede de você ler, o livro é excelente. Impede a minha força de vontade. Ah, ok. Eu coloquei lá um calendário. Se você lesse, acompanhasse o calendário, já tinha terminado o livro comigo. Um capítulo Eu, por dia. eu vi os comentários, o calendário, só que aí eu tinha que terminar o livro que eu tava lendo, que eu também não consegui terminar de ler. Gente, será que a UERJ vai ser cancelada? Não sei. Não Eu tem sei que eu tô notícia ainda. lendo outros livros em vez de da UOL. Poxa, engraçado, na ideia de vocês, eu tinha uma mania, eu lia 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Celso, é que assim, eu leio quando o assunto me interessa, e os livros da UERJ não foram todos que, tipo, chamaram a minha atenção, então é meio complicado de eu conseguir ler. Pô, quando Eu você tô pegar isso aí, pra ler, você tentando. não vai Eu querer tô, ten- parar. eu tô tentando ler três coisas ao mesmo tempo. Eu tô lendo um artigo do meu TCC, que a minha professora orientadora me enviou. Tô lendo o Policarpo Quaresma e tô lendo O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E eu tô totalmente perdida, mas E eu tô lendo as mesmas coisas que Liza, porque o livro da Simone de Beauvoir tem a ver com o tema do meu TCC, então eu tive que ler algumas coisas para fazer meu TCC, então eu tô lendo amiga, e eu te mandei o PDF que você tá lendo, que eu te mandei? Foi, amiga, eu tô começando a ler porque eu preciso ler essas coisas que me interessam. Mas olha só, esse da Simone de Beauvoir, seria legal vocês verem no Google lá um comentador desse livro, entendeu? Antes de ir direto pro livro, dá Eu uma lida, vi, porque. Ah, a Ju, ela me mandou, porque eu, como eu organizei os meus temas do meu TCC, ela acabou me mandando um. Ai, esse negócio que você falou, comentado sobre o livro, e aí, sim. tipo, eu gostei tanto que eu tô começando a ler o livro por conta disso. Ah, então beleza. Que é sempre bom O você meu fazer livro, uma. o Fala. meu livro, ele vem com uma revistinha que o meu box de livros do Segundo Sexo vem com uma revistinha que tem comentando sobre várias filósofas, se eu não me engano, a Djamila Ribeiro. E tem até alguém da família de Beauvoir, Sylvie Le Bon de Beauvoir, alguma coisa assim. E tem comentando sobre várias coisas que ela fala no livro, explicando sobre várias coisas. Então é legal, porque além de ter os livros, os 2 livros, tem essa revistinha que vem comentando. Beleza, é isso aí. Pô, então vocês estão no caminho certo. Nada de. Assim, não precisa ficar tenso, só vai lendo devagarinho. Separa um tempo, dá uma relaxada, lava uma louça, vai tomar um banho, depois volta, sacou? É isso, é assim que faz. Celso, tem hora que eu ponho uma pessoa para ler o livro para mim, eu boto audiobook que fala, porque Ah, maneiro. dentro. Isso é Minha bom cabeça não ouvir. tá funcionando. Sim, sim. Mas quando cansar, dá uma parada também, não tem problema nenhum. Então, meus queridos, 19 horas, chegou a hora de eu me despedir de vocês. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Ainda bem que teve bastante gente hoje. Sexta-feira, então, nós nos encontramos para a aula de projeto. Beleza? Fé, Celso. Como é que desliga isso aqui? Aí. Beleza, Bruno. Ingrid, Emanuele, João Gabriel, Ana Carolina. Beijão, Emanuele.
Valeu, Lucas. Fala, Ana. Ô, Guilherme. Calma, Luan. Um abraço. Valeu, Celso. Valeu.